Hello everyone, vou apresentar pandemias, desastres, monstros e zumbis, narrativas apocalípticas do cinema contemporâneo. Meu nome é Hudson Moura, eu sou professor na Universidade Metropolitana de Toronto. Acabamos de mudar o nome por questões indígenas. A Ryerson foi um dos fundadores de uma das instituições mais opressoras contra os indígenas nesse país, no Canadá. Bom, essa apresentação ela se origina de um trabalho que eu fiz com os meus alunos em 2020, logo no início da pandemia. A gente estava tentando entender quais os tipos de filme, por que tanta gente estava assistindo certos filmes, e o filme que estava mais sendo falado naquela época, Contágio. E, e aí então colocamos assim escolhi os filmes mais comuns, né, os mais vistos, e acrescentei um filme indígena, que coincidentemente estava sendo lançado naquele ano, Blood Quantum. Bom, tem várias formas, né, desses filmes que falam de pandemias e desastres naturais, eles adquirem várias formas, mas de uma maneira assim, assistir esses filmes como Os Doze Macacos, Filhos da Esperança, O Contágio, durante uma pandemia global, torna uma experiência cinematográfica muito diferente de quando esses filmes foram lançados, né? Com a pandemia global e o coronavírus ameaçando a humanidade, essas narrativas servem para alertar e prever para essas possíveis catástrofes ou apenas para o divertimento do público do cinema de gênero? Que obsessão é essa com a destruição do mundo e extermínio da humanidade? Então essas perguntas assim estão gerando um pouco o trabalho. Semelhanças com a pandemia real incluem o papel da mídia em informar o público, o aumento da vulnerabilidade dos trabalhadores da linha de frente de populações desfavorecidas e a experiência devastadora de perder um ente querido para uma tragédia de proporções globais. Todos os anos, centenas de filmes transpõem para a tela narrativas convincentes relacionadas às pandemias e seus efeitos. Certos filmes exterminam a população humana com um vírus mortal e os transformam em zumbis ou monstros, enfatizando e avançando os recursos de entretenimento do cinema de gênero, como em Eu Sou a Lenda, Invasão Zumbi ou Blood Quantum. Em todos esses filmes, ambição científica, ganância política e poder econômico se misturam, tornando-se os verdadeiros detratores e as forças desconhecidas por trás dessas catástrofes. Quanto de puro entretenimento e conhecimento científico contém esses filmes? Em Hollywood, alguns gêneros cinematográficos são historicamente conhecidos como alegóricos, disfarces para evitar censura ou listas negras, ou ainda mascarar o real assunto de seus comentários ou críticas. Portanto, o gênero é um meio para promover a reflexão e a discussão enquanto cria entretenimento ou um fator de choque para que sua história se torne memorável ou reconhecível. Em outras palavras, os filmes podem usar gêneros para codificar profundamente mensagens políticas e sociais dentro do suspense ou horror. À primeira vista, não parece o mais adequado usar histórias de terror e fantasia para abordar as questões sociais graves, como os refugiados e a imigração. No entanto, eles podem aliviar a tensão de uma situação criada por tais circunstâncias, promovendo a conscientização e até esclarecendo-as de maneira mais acessível. Fantasias distópicas e narrativas pós-apocalípticas refletem de perto aspectos da realidade no capitalismo autoindulgente. No entanto, eles também podem enfatizar histórias que oferecem justificativas românticas, nas quais as tendências altruístas dos personagens resolvem contradições de classe em uma trajetória narrativa que transcende ostensivamente o capitalismo e toda a sua mercantilização maligna e gananciosa. Os filmes socialmente apocalípticos contemporâneos de Hollywood indicam seus períodos históricos de produção e lançamento e, portanto, fornecem insights importantes sobre o estado psicológico, sociopolítico e ideológico de uma sociedade e cultura em determinado momento da história. E eles acabam até influenciando e afetando a ordem político-econômico-social. Quando a população mundial é exterminada por desastres naturais, ativistas radicais ou cientistas loucos, o intento é fazer o mundo voltar a seu estado original sem os humanos, pois eles são os únicos responsáveis pela desgraça do mundo. Os Dois Macacos é um filme pós-apocalíptico que se passa no ano de 2035, quando 5 milhões de pessoas morrem devido a um vírus mortal chamado calavírus. No filme,
cientistas impulsionam a propagação do vírus para permitir que a vida primitiva retorne à Terra. Assim, alguns personagens, em um gesto ideológico, se sacrificam pelo planeta e por uma civilização melhor. Mas aonde erramos? E até que ponto certas pessoas e grupos podem prejudicar a sociedade ou matar para atingir suas metas? O horror evoluiu no cinema lentamente, até se tornar um gênero chave na exposição de muitas das preocupações sociais, políticas e ambientais do mundo. Filmes sobrenaturais ou apocalípticos surreais seguem um caminho conservador, e em vez de culpar a raça humana por provocar um apocalipse sociopolítico ou ambiental, são sempre causas externas às culpadas. Essas fontes do mal estão fora do controle humano e, portanto, sobrenaturais ou surreais, como monstros, alienígenas e zumbis. O horror inimaginável de um apocalipse zumbi é a encarnação das ansiedades dos espectadores em relação ao futuro. É uma analogia para questões prementes como a cultura do consumo, as guerras de classes, a economia do primeiro mundo ou um conflito social. Como visto em vários filmes, no coração de qualquer narrativa zumbi, uma história de procriação pode surgir como um símbolo de esperança, como em Invasão Zumbi. Nesses filmes, os aspectos humanos tornam-se tão complexos quanto a mistura de gêneros, do thriller, horror, road movie ao melodrama. Invasão Zumbi, dirigido por Yeon Sang-ho, retrata os efeitos de um vírus mortal causando uma pandemia que se espalha entre animais e humanos. O filme explora temas críticos e antagônicos, como diferença de classe social, individualismo e coletivismo, autossacrifício e falta de empatia, esperança e medo. Ele mostra a transformação drástica dos personagens ao enfrentar uma crise inesperada numa luta pela sobrevivência. Embora o ritmo de vida na pandemia real tenha se tornado desproporcionalmente mais lento, em Invasão Zumbi ele acelera, aí representado pelo trem. Uma das principais semelhanças entre o vírus zumbi do filme e a pandemia do coronavírus é a experiência profundamente humana de perder um ente querido em circunstâncias traumáticas. A redenção do anti-herói acontece ao longo do filme quando o pai, movido pelo pânico de tentar sobreviver, passa a ignorar a si mesmo, focando em proteger os outros. Ele se torna altruísta e faz a segurança de sua filha sua principal prioridade, enquanto pede desculpas por sua negligência em relação a ela, consequentemente a todos, já que supostamente é o responsável pela infestação. O pai agora cuida não apenas de sua filha e de si mesmo, mas também dos outros passageiros vulneráveis. Ele finalmente se humaniza, enquanto seu mundo físico se desmorona. Mais do que um drama, Invasão Zumbi é um melodrama. Amor e sacrifício são temas significativos que fazem o público sentir empatia pelos personagens e sentir por eles. O filme assim aborda e se concentra em alguns temas relacionados à família e ao amor, retratando uma jornada sobre os relacionamentos entre pai e filha, marido e mulher e entre amigos. O trem acelera e confina essas relações ameaçadas e confrontadas por zumbis. A ascensão dos zumbis é inexplicável, sem motivo ou causa. São meros pretextos para colocar os personagens em situações de escolhas e ações e os forçarem a agir. Eles substituem as doenças virais e carregam uma fome ou raiva irracional. Invasão Zumbi é binário e dialético. Por um lado é um melodrama de natureza íntima e delicada, e por outro é um comentário social cáustico e assustador. O filme contrasta constantemente ideologias individualistas e coletivistas em situações de sobrevivência. Também prova que thrillers de zumbis e desastres, como uma pandemia, são oportunidades de autocrescimento. No entanto, se essas experiências humanas são a essência do filme, como ou que tipo de experiência os zumbis agenciam? De acordo com Berger, em muitas histórias, o consumo irracional de carne pelos zumbis é análogo ao capitalismo e à cultura do consumo. Eu Sou a Lenda de Francis Lawrence é politicamente ambíguo em seu retrato da ciência. Uma vacina criada para curar o câncer acaba gerando um vírus que converte humanos em monstros. Por causa de seu retrato da ciência como cura e doença ao mesmo tempo, o mal é ambíguo. Como cura e doença ao mesmo tempo. O mal é ambíguo. O vírus transforma os infectados em zumbis vampiros, mortos-vivos, doenças semelhantes à raiva que devastam toda a população. Essas criaturas são chamadas de Dark Seekers ou Hemócitos. Eles são extremamente perigosos, cheios de raiva e muito inteligentes. No entanto, como os vampiros, eles são fotossensíveis, o que os obriga a permanecerem escondidos durante o dia.
Em uma Nova York desolada, onde todos deixaram a cidade ou foram vítimas da pandemia, permanece o Dr. Robert Neville. Ele é um virologista do exército americano que é imune ao vírus. Sua prioridade é reverter os infectados em humanos novamente. Mas ele está à beira do caos, tentando o suicídio, até que ele encontra uma mãe e seu filho. E aí ele resolve se doar. Ele prioriza a sobrevivência deles e do resto da humanidade antes de se sacrificar e matar os imóstos, num ato de puro altruísmo. Embora o filme tenha levantado vários pontos de vista sobre a vida, a natureza humana e a fé, no final a boa vontade se eleva sobre o mal e a paz se restabelece sobre o caos. Este final feliz conclui que, apesar dos muitos desafios que podem surgir, a fé se sobressairá e garantirá o futuro. Além disso, o filme também destaca os desafios e sacrifícios significativos para alcançar a paz. Assim, Eu Sou a Lenda é um filme que mostra o impacto dos seres humanos em ambos os extremos e o poder que a resiliência detém. Um fato comum sobre fantasia, horror e ficção científica é que geralmente é ilusório e surreal. Como é que um diretor pode fazer o público se importar com o que acontece com o personagem? Segundo Cron, há um paradoxo da empatia na ficção que postula 3 afirmações e sua incongruência sobre as respostas emocionais do público. Primeiro, as pessoas experimentam emoções por objetos e situações fictícias, sabendo que são fictícias. Ou as pessoas não acreditam que existam objetos e situações fictícios. Ou, para ter uma emoção por um objeto ou situação, deve-se acreditar que ele exista. Os espectadores podem sentir o terror que sentiriam no Apocalipse sem sentir o terror do Apocalipse. Com efeito, os espectadores podem simpatizar com personagens com os quais não necessariamente se identificam, mas com a experiência deles na tela, o que aumenta com a pandemia. Então, o crescimento do gênero distópico aumentou após o 11 de setembro. E Filhos da Esperança, assim como Eu Sou a Lenda, ele também é bastante pessimista, mas otimista no seu final. E através do bebê, ele simboliza a esperança de um novo amanhã. Blood Quantum reverte as injustiças e preconceitos étnicos através do gênero de terror ao abordar anos de genocídio cultural na América do Norte. O diretor, um aborígene canadense, usa os tropos clássicos dos filmes de zumbi para transmitir uma mensagem política importante sobre o passado sofrido dos aborígenes e o desprezo a que são subjugados até hoje. O filme destaca a colonização e o esforço incansável dos aborígenes em proteger suas culturas e tradições. No filme, a população é contaminada por um vírus que os transforma em zumbis. No entanto, os aborígenes puros de sangue são completamente imunes ao vírus. Na história tem um casal, uma branca e um aborígene, que estão grávidos. E a grande discussão é se o bebê será imune ao vírus ou não. A esperança de que o bebê seja imune ao vírus, mas não para Charlie. O bebê representa a política do quantum de sangue, um sistema onde qualquer reivindicação legítima a uma identidade indígena repousa em parte na filiação tribal que requer certificação. O governo concede o certificado apenas se uma certa porcentagem do sangue da pessoa for de descendência aborígene. Esta lei estabelece sua cidadania e pertencimento a uma tribo específica. O certo é que esta política regula, sobretudo, uma data de extinção para todas as tribos, porque o uso do quantum de sangue pode ser mais prejudicial à sobrevivência cultural indígena que qualquer outra política indígena federal. A diluição do sangue ao longo das gerações diminuiu o número de índios que atendem ao requisito mínimo de sangue. Embora os níveis quânticos de sangue variem de acordo com a tribo, isso pode determinar as políticas que vão especificamente afetar e segregar cada descendente, garantir seus direitos, desconsiderar suas linhagens e ascendência cultural ou impor mais sanções. Ao longo do filme, os eventos que acontecem refletem as atrocidades da vida real enfrentadas pelos povos indígenas nas mãos dos colonizadores e sutilmente referenciam como os sistemas políticos atuais os tratam. Os sistemas os afasta e os esquece. Quem disse que somos imunes? Talvez a Terra tenha se esquecido de nós, diz o cacique Moon. A punição parece ser uma resposta da própria Terra, que, segundo Moon, criou essa praga para se infectar em fertilizante. Assim, os mortos se tornam fertilizante da Terra.
Como os filmes de terror apocalípticos podem ser usados como ferramentas de aprendizado sobre a história? O roteiro escrito pelo diretor está repleto de referências históricas e comentários sobre o racismo, a xenofobia, o genocídio cultural, sem perder a capacidade de entretenimento através de um dos gêneros mais apropriados para divagar e especular sobre os horrores do colonialismo. Ele diz o seguinte: o pitoresco de ser aborígene e discutir a questão dos vírus é a história das pandemias e a colonização da América. Uma vez que você coloca uma pessoa indígena em um filme de zumbi, você imediatamente começa a pensar que é um vírus. É um dos benefícios de ser um diretor de cinema aborígene. Você tem muita história para contar. É tanta coisa para descompactar, é muita coisa para aguentar enquanto um cineasta aborígene. Quando Charlie dá à luz, Barnaby usa Joseph para expressar seu descontentamento com as leis quânticas de sangue. Joseph pergunta a Charlie: você quer segurá-la? Não, eu fui mordida. Estou doente. Eu posso sentir isso. Ela não pode ficar doente, está bem. Em um pacto final, ela implora por sua morte para proteger a filha. Joseph, temos que acabar com isso. Não me deixe me transformar em uma dessas pessoas mortas. Como os aborígenes são imunes, eles se tornam o grupo dominante em todo o Canadá e talvez o único grupo vivo. E assim o ciclo se fecha e a Terra volta para eles. No último filme Contágio, desde seu título, a chamada deixa claro seu propósito. Nada se espalha como um medo. Uma mistura de gêneros que vai do documentário passando pelo suspense e drama, o filme é a sucessão de contágios que espalham histeria entre os personagens e causa medo nos espectadores. O filme pretende ser altamente informativo, esclarecedor e aplicável em uma situação de vida real, em seu estilo descritivo. Desde janeiro de 2020, como quando o coronavírus começou a se espalhar na China, o filme se tornou um sucesso nas plataformas de streaming do mundo inteiro. Como se pode aprender sobre a pandemia real a partir de uma ficção sensacionalista de entretenimento? Do ponto de vista atual, muitos espectadores consideram o filme didático, informando como as pessoas devem agir ou fazer. Isso porque Contágio apresenta uma série plausível de eventos com uma precisão quase científica para oferecer uma experiência realista no caso de uma pandemia global. Portanto, o filme não adota um tom futurista, mas sim um manual de sobrevivência sobre como lidar com uma contaminação em massa. O cineasta usa a experiência de outros surtos mundiais. Ele inclui eventos reais, sem perder o inegável tom alarmista tão usado pela grande mídia. O lado do entretenimento dessa tragédia que os espectadores hoje estão vendo se espelhar em suas vidas é o sensacionalismo, pânico, conspiração e subtramas de violência que superlota essa história em ritmo frenético. A contagem progressiva na tela enfatiza a edição acelerada e o suspense da narrativa. Ao longo do filme, o texto em vermelho mostra o número de dias passados desde o início da infecção. Os intertítulos acrescentam o número de infectados, criando uma sensação de urgência e medo muito comumente adotado pelos telejornais. Habilmente, o filme não começa no primeiro dia, o qual deveria revelar aos espectadores o paciente zero, a origem do vírus. Ele começa no segundo dia, com um grupo de pessoas infectadas se movendo e viajando pelo mundo espalhando o vírus. A narrativa é cirurgicamente descritiva, deixando pouco espaço para que o público crie empatia com os personagens. O filme mostra metodicamente, passo a passo, como ocorre uma investigação do surto de vírus. Na terceira semana da pandemia, há indícios de que o vírus sofreu mutações. Um mês depois, vem a vacina. E, através de um alto sacrifício, uma cientista faz com que o governo acelere a fabricação e distribuição da vacina ao público. No final, o filme revela aos espectadores o primeiro dia dos contágios. Essa curta e última sequência constitui o clímax do filme e sua mensagem social mais reveladora. Primeiro porque ele reconforta os espectadores ao saberem a verdade por trás de tanto desespero, especulações, acusações e fake news. Segundo porque a contaminação viral começou por um descuido humano e que pode ser facilmente evitado. Assim, o filme contribui com a conscientização sobre desequilíbrio ambiental, desmatamento, saneamento, segurança alimentar e higiene pessoal. Em segundo grau, também representa uma crítica severa ao capitalismo, à globalização, à ganância e à hipocrisia da sociedade. Mais uma vez, como visto em outros filmes de surtos virais, a mãe natureza pune a humanidade pela depreciação e a exploração de seus recursos naturais.
Soderbergh também levanta um debate sobre o que é legal versus o que é moralmente aceitável. As reações humanas egoístas e emocionais afetam a maioria dos personagens do filme, incluindo médicos, cientistas e jornalistas. Eles abusam do poder e usam informações privilegiadas para protegerem a si e suas famílias. Por meio dessas ações, o filme reforça sua crítica ao egoísmo e à corrupção e questiona a ética dos profissionais da linha de frente. Em Contágio, Soderbergh revela uma sociedade frágil que pode se autodestruir muito facilmente. Aqui é interessante ver essa aceleração, né? Então, dia 135 de Contágio matou 26 milhões de pessoas, enquanto que 700 dias de Covid foram 3 milhões de mortes, ou 6 milhões atribuídas ao vírus. A chegada do fim do mundo, o temido Armageddon, o dia do juízo final, está a caminho, assim como a aniquilação da raça humana. Todos esses temas extremistas e populares estão bem presentes em filmes que o público odeia amar e adora se entregar. As histórias que compõem as emocionantes tramas de filmes que vão desde desastres ecológicos, filmes de zumbis, colapso social e pandemias biomutantes podem ser genuinamente muito reais quando analisados comparativamente à sociedade de hoje. Eles refletem medos e ansiedades que as pessoas têm em relação às forças políticas, ambientais e sobrenaturais, que geralmente são as forças motrizes do apocalipse. No entanto, esse pingo de verdade confiável é a razão pela qual as pessoas continuam assistindo filmes apocalípticos e acreditando neles. Frequentemente, a política dos filmes tem uma conotação negativa para a maioria dos espectadores. Ainda assim, o cineasta britânico Ken Loach reconhece a essência política natural do cinema. Um filme não é um movimento político. Na melhor das hipóteses, é um filme. Na melhor das hipóteses, acrescenta sua voz e traz à tona a indignação política. Em sua grande maioria, os filmes apocalípticos não somente geram entretenimento, mas também carregam mensagens políticas e críticas sociais contundentes ao estabelecer uma imediata relação entre o enredo ficcional da tela com a realidade das sociedades globais contemporâneas. Por causa de sua ancoragem política e engajamento social, esses filmes são mais do que filmes de gêneros comuns para entretenimento. Seria um exagero considerá-los filmes políticos, mas eles apresentam, geram e oferecem incisivas versões da história e da sociedade atual. Os filmes analisados nesta apresentação retratam várias histórias de desilusão e confinamento. Esses filmes emergem e entrelaçam histórias sociopolíticas sobre a indigeneidade, imigração, futuro da humanidade, autossacrifício, esperança e muito mais através de seus vários gêneros e subgêneros. Ao colocar suas histórias e personagens em um futuro próximo ou em um mundo sobrenatural, filmes de ficção científica, terror e fantasia têm a liberdade e a capacidade de ver e prever algo além da nossa aparente realidade. Muitas vezes eles usam situações concretas dentro de um contexto ficcional para nos informar sobre as consequências morais e as qualidades necessárias para alertar ou esclarecer o público. Obrigado.